Vamos continuar na nossa lista de dons. Sempre que estou aqui às quartas-feiras, estamos estudando aí os dons espirituais. Muita confusão em torno desse assunto nos dias que vivemos, por causa do pentecostalismo. Muita confusão, muitos problemas. Igrejas aí que você entra, uma verdadeira bagunça. E dizem que fazem tudo em nome ou no poder do Espírito Santo. E nós sabemos, pela leitura, e não precisa ser uma leitura detida, mas uma leitura simples, sabemos que o Espírito Santo, na administração dos dons especialmente, requer, dentre outros critérios, ordem e decência. O que nós não encontramos em muitas igrejas por aí. Muitas igrejas que deturpam este assunto e nós estamos aqui caminhando dom por dom. Nós começamos na lista que aparece em Romanos 12, já terminamos essa lista. Eu não lembro quando eu comecei este assunto, salvo engano, em 2018. Como eu não estou aqui muitas vezes nas quartas-feiras, então nós vamos aí picadinho. Então, em 2018, salvo engano, eu comecei essa lista, caminhamos aí, dom por dom, compreendendo o que é este dom, o que é aquele dom, qual é o propósito geral dos dons espirituais, e já estamos na lista de 1 Coríntios 12. Nós temos três listas de dons. A primeira lista está em Romanos 12, a segunda lista está em 1 Coríntios 12 e a terceira lista em Efésios 4. Então nós vamos aí caminhando aos pouquinhos, desvendando o mistério dos dons. Olha só, hein? Dá nome de filme evangélico isso aí. Mas é algo muito simples, que Deus nos deu o discernimento para compreender, e nós vamos estudar, ver outros textos que explicam os dons espirituais. Então, se você abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta, em 1 Coríntios 12, já a partir do versículo 1, nós vamos ler, depois eu vou apontar para vocês quais serão os dois dons que estudaremos hoje. Vamos ler aqui Romanos 12. O Maurício abriu aí atrás. Você abriu a revista atualizada, né? Então eu vou ler na revista atualizada, porque essa minha aqui é NVI. Eu peguei emprestada essa Bíblia no Achados e Perdidos. Se vocês olharem, nosso pastor lê bastante a Bíblia, hein? A Bíblia dele está surra, não, porque a minha Bíblia acabou a bateria da minha Bíblia. Nunca mais trago Bíblia no iPad. Então, vamos ler aqui os dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os mesmos dons são diversos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós já
explicamos desde o primeiro versículo. Já expliquei, está lá no YouTube, se você quiser acompanhar. Já tem 3 partes esse estudo dos dons espirituais. A lista de Romanos 12 não está lá, porque nós iniciamos a gravação dos cultos de quarta-feira somente pós-pandemia, né? Foi isso? Foi pós-pandemia. Então, os estudos de Romanos 12 não estão lá. Por causa disso, na última vez que estivemos aqui, nós fomos até o dom de misericórdia. Você pode encontrar aí o dom de misericórdia no versículo 10. Dom de misericórdia, poder para operar milagres. Cadê o dom de misericórdia aqui? Essa versão aqui. Dons de curar pelo único Espírito a outro, poder para operar milagres. É isso, nós fomos até aqui. No último estudo. E hoje nós vamos... porque eu não tenho na internet lá o estudo de Romanos 12, eu vou repetir então um dom. Porque se eu já falei do dom de profecia lá em Romanos, eu vou falar dele de novo hoje. Então acho que a maioria aqui não esteve no estudo de Romanos 12, então não tem problema a gente refrescar. Então eu vou falar de 2 dons hoje, que é o dom de profecia e o dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Nós vamos saber aqui, vamos aproveitar para descobrir quem é. Pastor, teve no 1 Coríntios, no dia 30 de dezembro, a gente fez. 30 de... Dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de fé. Teve um estudo em janeiro. Salvo engano. Teve um estudo em janeiro. Eu me consultei lá no último vídeo. Eu me consultei lá para ver qual que era o último dom que eu tinha. É? Ah, tá. Que foi 1 Coríntios 12, 8 e 9. 12, 8 e 9, isso. Esse eu não lembro, tem que ver lá se está lá. Eu acho que é a parte 2, então. Eu acho que é a parte 2 que está lá. Porque eu me consultei lá no último vídeo e a gente foi até aqui. E vamos, mas esses 2 eu vou falar sobre o dom de profecia hoje. Muito comum o dom de profecia hoje, ou o suposto dom de profecia, porque nós cremos, a Bíblia diz claramente que esse dom não existe mais. Dom de profecia não existe mais. Eu costumo bater o martelo com os irmãos no final, da explicação, mas estou antecipando aqui dizendo que esse dom de profecia não existe mais por vários motivos. Pelo que o dom é, o que o dom fazia naquela época, o que o dom representava na época em que o texto bíblico foi escrito, e o propósito dele. Nós sempre avaliamos os propósitos dos dons. Existe apóstolo hoje? O que é o dom? Qual é o seu propósito? Existem dons de curar hoje? O que é o dom? Qual é o seu propósito? Se o seu propósito foi atingido, não existe mais razão para o dom existir hoje. Nós sabemos que, em 1 Coríntios 14, nós sabemos que os dons espirituais devem ser exercidos no contexto eclesiástico, ou seja, no contexto da igreja. Não é para eu sair exercendo o dom, vou curar meu tio que está doente lá em casa, que nem crente é. Dom espiritual não serve para isso. Se você ler 1 Coríntios 14, vai identificar lá, Paulo repete 4 vezes pelo menos, que os dons servem para edificação da igreja. Não serve para edificação de incrédulo. Incrédulo não pode nem ser edificado. Então, os dons espirituais são para ser exercidos no contexto da igreja. Isso precisa estar na nossa mente o tempo todo quando vamos falar sobre esse assunto. Senão a gente se perde. Então, contexto de igreja, para edificação da igreja. Dom de profecia. Vai na rua, fulano de tal, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Isso é o dom de profecia?
É o que nós vemos aí, as pessoas mal utilizando e incorretamente afirmando que isso é profecia, a palavra do Senhor. De fato, muitas pessoas, inclusive cessacionistas, como são chamados assim os crentes que creem que alguns dons cessaram, ou existe o cessacionista que crê que todos os dons cessaram. Esse aí não encontra fundamento bíblico também. Mas nós, como cessacionistas moderados, vamos dizer assim, cremos que alguns dons, por causa do seu propósito, encerraram. Mesmo alguns creem que o dom de profecia existe. Porque na mente desses, o dom de profecia é trazer uma palavra do Senhor, ou trazer uma palavra vinda de Deus. Trazer algo que Deus mandou dizer. O problema disso, nós vamos ler os textos aqui, é que o dom de profecia naquela época não agia dessa forma. Muitas pessoas vêm, impostam a sua voz, eu tenho a palavra do Senhor para você. E aí falam qualquer coisa, e você não tem como julgar isso. Às vezes não é permitido você julgar isso. Em alguns contextos você não pode jamais julgar isso. Outras pessoas afirmam que o dom de profecia é você falar o futuro. Você virar um adivinho, um vidente, você falar o futuro. Isso eles trazem aí um pouco do que os profetas do Antigo Testamento faziam, mas o escopo completo das profecias do Antigo Testamento não era só adivinhar o futuro ou só prever o futuro, porque adivinhar é coisa de não profeta, é coisa de prever o futuro, trazer a palavra de Deus acerca das coisas que acontecerão. Não. O profeta fazia muito mais do que isso. O profeta trazia consolo, o profeta trazia revelação acerca de coisas passadas. O profeta não só falava do futuro. Por mais que a boa parte do Antigo Testamento, ali nos profetas maiores e menores, nós tenhamos profecias acerca do futuro, coisas que já aconteceram, coisas que vão acontecer ainda, não é necessariamente ou só exclusivamente o escopo da profecia bíblica. Mas, de fato, o profeta ele poderia, e o profeta bíblico, o profeta de Deus, ele poderia dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque o dom de profecia, o profeta trazia de fato uma palavra de Deus. Ele era um porta-voz do Senhor. Então Deus não se revelava, Deus não falava dos céus com Israel e não falou dos céus com a igreja que estava em formação. Então, quem Deus usava para trazer palavra ao seu povo? Aqueles que tinham o dom de profecia, sejam os profetas do Antigo Testamento ou os profetas no Novo Testamento. Tem profetas no Novo Testamento? Tem muitos profetas no Novo Testamento. Nós conhecemos o nome de alguns? Poucos. Temos mais profetas anônimos do que profetas nominais aqui no Novo Testamento. E nós vamos descobrir qual era a necessidade desses profetas. Se os irmãos têm familiaridade, depois nós vamos chegar lá, mas em 1 Coríntios 14, no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai fazer um contraponto entre o dom de profecia e o dom de línguas. Porque lá em Corinto todo mundo queria aparecer, todo mundo queria falar em línguas. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar que o dom de profecia é o mais importante. Mas é muito importante. Por quê? Porque o dom de profecia, nesse contraste com o dom de línguas, tinha um proveito muito maior do que o dom de línguas. E de fato, o dom de profecia era muito importante. Por quê? Olha só. Qual era
qual era a Bíblia dos irmãos daquela época? Dos irmãos das igrejas que estavam se formando ali naquela época. Qual era a Bíblia? O Velho Testamento. Pedro falou aqui, o Velho Testamento era a Bíblia daqueles irmãos. Certo? E de fato você está certo, Pedro. Era a Bíblia. Nem todos tinham a sua cópia, obviamente, era muito caro. Tinha cópias no templo, pouquíssimas pessoas tinham cópias. Mas eles tinham o texto sagrado, o texto inspirado era o Antigo Testamento. E aí vem Jesus com uma revelação, uma nova aliança, uma revelação nova, por assim dizer, ou é uma revelação nova porque estava revelando coisas que eram sombras no Antigo Testamento. O que eles olhavam no Antigo Testamento e viam apenas como sombras, a realidade nova está em Cristo, certo? Em Cristo. E aí eles estavam começando a vida de igreja, começando ali a organização da igreja, o modo de viver nesta nova aliança. Como eu devo viver diante da nova aliança? Alguém sabe? Alguém sem Bíblia, sem o Novo Testamento sabe? Sabe? Eu tenho o Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala que eu tenho que fazer sacrifício, que para pagar os meus pecados o sumo sacerdote tem que entrar lá no Santo dos Santos todo ano. Isso tudo Jesus veio e falou, ó, isso acabou, isso acabou. E aí, como é que vai funcionar a igreja daqui para frente? Os apóstolos ainda estavam escrevendo o Novo Testamento, mas a igreja estava a todo vapor, a todo vapor. A igreja deveria ter pelo menos, quando 1 Coríntios foi escrito, pelo menos 20 anos. A igreja ali, entre 10 e 20 anos. Como é que a igreja deveria funcionar? No que a igreja deveria crer? Ah, beleza, gente, estamos aqui, cremos que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, como ele pregou, morreu no nosso lugar, ressuscitou, e agora estamos aguardando a sua vinda, como nós recebemos dos apóstolos. E é legal. O que o pastor vai pregar? O que o pastor vai pregar nesta igreja? Vejam onde eu estou chegando. O dom de profecia, naquela época, era necessário para o funcionamento da igreja. Era gente recebendo do Espírito Santo o que os irmãos deveriam fazer, como os irmãos deveriam se comportar. Era gente recebendo de Deus instruções para a vida eclesiástica. Instruções, é claro, nós vamos ver que deveriam respeitar a proporção da fé, mas eram instruções vindas do próprio Deus. Ah, pastor, e por que isso não virou Bíblia? Era a palavra de Deus? Era a palavra de Deus, porque era o dom de profecia, era trazer de Deus a revelação nova. Revelação nova. Era trazer de Deus revelação nova, ou como vamos ver aqui em Efésios 3, e Efésios 2, era explicar ou trazer à luz o que estava escuro, o que estava somente em sombra no Antigo Testamento. Então era meio que explicar o Antigo Testamento e trazer o Antigo Testamento à luz de Cristo. Essa era a função do profeta. Mas como a igreja, por que o dom de profecia era abundante? Porque a igreja precisava. A gente não tem aqui, para onde a gente vai, o que a gente vai pregar? E aí nós podemos já vislumbrar por que nós não precisamos mais desse dom hoje. Por quê? Por causa da suficiência da Escritura, da palavra. Naquela época precisava? Precisava, porque não tinha. E o que tinha era tudo nebuloso, era escuro. Nós não entendíamos. Jesus e tampouco os apóstolos pegaram o Antigo Testamento e explicaram tintim por tintim. Não, Jesus fez isso várias vezes. Jesus explicou no templo as passagens acerca de Isaías, sobre ele. Eu falei, isso aqui que vocês acabaram que eu acabei de ler, está acontecendo agora. Jesus explicou, mas não foi tudo. Não foi tudo. Então, a função dos profetas do Novo Testamento, por assim dizer, era trazer revelação nova, revelação de Deus. E por que isso não virou Bíblia? Porque Deus não quis. Porque Deus não quis.
O que virou Bíblia foi o que foi escrito pelos apóstolos, ou sob a supervisão deles. E é o que nós precisamos hoje? É suficiente? É suficiente. Não é à toa que muitos continuistas, ou que se dizem aí continuistas, creem que não existe mais Bíblia sendo escrita hoje. Eles dizem que creem, olha só a contradição, dizem que creem que há ainda profetas hoje, falando palavra de Deus, mas que não existe Bíblia sendo escrita. Ué, se o que eles dizem tem poder de palavra de Deus, opa, vamos compilar aí. Vamos compilar e anotar aqui, porque o que eles falam é palavra revelada do Senhor. Então vejam aqui a necessidade para aquela época de profetas. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá, em 1 Coríntios 14, eu queria que todos profetizassem. Ele fala que todos falassem em língua, mas é preferível que vocês profetizem, porque o dom de profecia beneficia mais pessoas, porque todo mundo entende. Dom de línguas nós vamos tratar na próxima oportunidade. E aí vamos também falar dele à luz de 1 Coríntios 14. Mas hoje vamos dar atenção ao dom de profecias e, no final, ao dom de discernimento de espíritos. Esse dom de profecia é tão importante que ele aparece nas 3 listas. Vamos lá para a lista, só para nós termos familiaridade. Romanos 12. Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, 6. Eu gosto muito dessa ilustração do corpo, que o apóstolo Paulo também usa em 1 Coríntios 12. Ele menciona aqui em Romanos 12 também. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Está aí o dom de profetizar. Você tem o dom de profetizar hoje? Espero que não. Mas naquela época tinha bastante gente. E claro, variedade de dons. Isso aqui para a igreja sempre foi importante. E é importante até hoje. É bom e é necessário que toda a responsabilidade, todo o desempenho da igreja não recaia sobre 1, 2, 3 pessoas. Não. O Espírito Santo, ele distribui isso. Distribui para quê? Para que todos sejam úteis. Por isso que eu disse da ilustração do corpo. O meu dedo não faz a mesma função do meu coração. Não faz. A minha mão não tem a mesma função do meu pulmão. Posso até fazer o mesmo movimento aqui, mas não tem a mesma função. E assim funciona no corpo de Cristo. Cada um tem a sua função para que todos sejam edificados. Mutuamente edificados. Esse é o objetivo primordial. Se você vem na igreja, está sentado aí no banco, há anos sentado aí no banco, não quer saber da vida dos irmãos, você também não quer saber que os irmãos entrem na sua vida, provavelmente você não é crente, você não entendeu o que é a igreja, porque a igreja é se envolver, deixar se envolver. Isso é a igreja. Não adianta, não existe crente anônimo. Não existe crente esquenta-banco. Não existe. Essa pessoa não é crente. Porque o crente se deixa envolver, ele tem um interesse ávido pela vida dos irmãos. Ele se importa e ele quer que os outros entrem na vida dele. Esse é o crente de verdade. É o corpo, não é o meu mindinho senta lá no banco, assiste. Não, sem estar no corpo, sem participar do corpo, sem se entregar no corpo, o membro morre, ou nunca foi do corpo. Então, veja muito bem isso. Nós precisamos estar atentos às necessidades dos irmãos e os irmãos às nossas necessidades. Para isso, nós precisamos ser vulneráveis.
de alguma forma, abrir a nossa Bíblia não, abrir a nossa vida para as outras pessoas. Você vem na igreja, ninguém sabe o seu nome, porque você vem, senta e vai embora. Você precisa se expor e deixar que as pessoas te procurem também, tá bom? Essa é a dinâmica sadia da igreja, sadia. Se você não se sente bem aqui ou qualquer outra igreja, isso não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas procure um lugar em que você se envolva e deixe as pessoas entrarem na sua vida, tá bom? Essa é a dinâmica da igreja. Então, naquela época, dom de profecia era muito necessário, não é à toa que aparece nas 3 listas. Nós já vimos a lista de Romanos 12, a lista de 1 Coríntios 12 nós já lemos, e Efésios 4. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. Ele vem falando dos dons já do versículo 1, mas para a gente poupar tempo aqui. Versículo 11. Efésios 4, 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então temos aqui esse dom importante nas 3 listas. E importante porque já mencionei para os irmãos a importância dele à época. 1 Coríntios 14, abram aí, 1 Coríntios 14, precisamos ler esses textos para, além de vermos, né, o texto, termos eles na nossa mente, familiaridade com ele, para a gente poder ensinar as pessoas. Às vezes você tem aí conhecidos, familiares que estão sujeitos ou se sujeitam a profetas atuais, e você pode, com esses textos, mostrar, você não precisa se sujeitar a esses charlatões, que diz que tem uma palavra de Deus para você. Isso não é palavra de Deus coisa nenhuma. E aliás, nós vamos ver daqui a pouco, que mesmo naquela época, a profecia deveria ser julgada, não era assim, não era oba-oba, assim diz o Senhor, opa, fala a Deus. Pode falar, abre a boca aí e fala. Não. A profecia deveria ser julgada, critérios específicos para julgar profecia. Se naquela época que não existia ainda todo o cânon bíblico, existia julgamento das profecias, quanto mais essas profetadas que dão aí hoje em dia, que não são profecia coisa nenhuma. Então, 1 Coríntios 14, 1 e 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha só. Olha o 3 aqui, Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Qual é o objetivo da profecia? É falar o futuro? É só isso? É trazer revelação acerca do futuro? Não. Olha um critério para avaliar a profecia. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Está aí um critério para avaliarmos as profecias. Claro, nós não temos profecias hoje, mas mostre isso para o seu amigo que está se sujeitando a esses homens. Olha só o 4 aí. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, não vou falar sobre isso, apenas no próximo estudo. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, porque aí o que interpreta a outra língua, naquela época, edificava a todos, porque todos estavam entendendo. Então, se igualava ao dom de profecia, por quê?
O dom de línguas trazia revelação? Trazia doutrina? Trazia, mas ninguém entendia. Ninguém entendia, apenas aqueles que o idioma favorecia. Se fosse interpretado, aí a igreja recebia edificação, se igualava com o dom de profecia. Mas como precisava ter esse duplo carpado, twist carpado, precisava falar em línguas e interpretar, é melhor que houvesse mais profetas do que faladores ou do que aqueles com dons de línguas. Já falei para vocês que o profeta é o porta-voz de Deus. Ele poderia sim falar, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e aí trazer revelação. Os profetas no Antigo Testamento, os profetas e no Novo Testamento, os profetas precisavam, se estivessem falando de futuro, se estivessem profetizando o futuro, deveriam acertar 100% das vezes, especialmente no Antigo Testamento. Profeta que não acertava, nós vamos ver isso lá em Deuteronômio 18. Profeta que não acertava, o que deveria fazer com ele? Pedrejar. Então, se você recebeu aí alguma profetada de alguém, a pessoa não acertou. É por isso que essas profetadas hoje em dia é um negócio assim, bem, umas palavras bem subjetivas, né? Um negócio assim, Deus tem um grande plano para a sua vida. Amanhã você vai conhecer uma pessoa. Legal, né? É quase um horóscopo. É quase um horóscopo. Se a pessoa perguntar, você nasceu quando? É quase um horóscopo. É um negócio assim, e você vai ver a luz do Senhor fluir na sua vida. E as portas do céu se abrirão. É que nem eu virar para o Nilson e para a Domênica e falar, as portas de Deus se abrirão sobre a vida de vocês. Precisa de profeta para saber que Deus cuida deles? Que Deus abre e fecha portas? Eu não estou sendo profeta. Não estou sendo profeta. Eu estou falando apenas algo óbvio, algo que eu estudei na Bíblia, vou fazer que nem aquele negão do TikTok, né, que está famoso. Você quer a profecia? Está aqui, ó. Então, não precisa dessas profetadas, ninguém precisa disso. Pelo contrário, nós devemos nos distanciar disso, nos distanciar de pessoas assim, porque existem muitos charlatões. Nós ouvimos no domingo à noite, existem muitos enganadores. Isso é uma progressão aritmética. Quanto mais gente diz que é crente, mais enganador existe. Não se enganem. Tem mais gente aí enganando. Tem mais gente se dizendo profeta, se dizendo que carrega a palavra de Deus e falando besteira. Por isso nós precisamos estar munidos com toda a revelação bíblica que está neste livro. E aí nós estaremos protegidos desses falsos profetas. Objetivos da profecia. Já mencionei o versículo 3, versículo 31 aí, Maurício, do mesmo 14. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Aprendizado e consolo. Por que era necessário o profeta naquela época? Porque ninguém sabia nada. Não tinha o Novo Testamento. Não tinham as cartas do apóstolo Paulo dizendo como deveria funcionar assistências viúvas. Nós temos lá em Timóteo como as viúvas devem ser assistidas nas suas necessidades. Não tinha isso, por isso que era necessário o profeta. Estou trazendo a palavra de Deus, as viúvas devem ser assistidas assim, assim, assim. Opa, o que esse irmão está falando serve para a edificação da igreja? Serve para o consolo das viúvas que estão com necessidade? Óbvio. E a igreja como um todo aprende. Por isso que era tão importante esse dom naquela época. Hoje nós sabemos como as viúvas devem ser assistidas? Sim. Sabemos, porque está no Novo Testamento. E aí não preciso mais
alguém vir aqui e falar assim, diz o Senhor, as viúvas devem... Não. O critério agora é a palavra de Deus escrita, formada, suficiente. Muito bem. Esses eram os objetivos da profecia. Em Atos, nós não vamos abrir lá, mas em Atos diz que Pedro e... Quem que estava com Pedro? Eles trouxeram a palavra de consolo para a igreja. Eles são chamados de profetas, porque trouxeram essa palavra de consolo para a igreja. E a igreja perseguida. A igreja perseguida precisava de uma palavra de profecia, sim ou não? Uma igreja que é perseguida por ser crente, precisa de uma palavra de profecia, de consolo? Ainda mais naquela época. Muito bem, vamos julgar a mensagem profética? Vamos lá, vamos nos armar dos critérios. Abra aí em Deuteronômio 18, ver como é que funcionava. Claro, nós não aplicamos isso hoje em dia, mesmo porque não existem mais profetas, mas olha só a severidade, né? A severidade com que um profeta era julgado. Isso aqui rege toda a Escritura, né? Eu falei o versículo? Não, né? 18, 20 e 22. Vamos ler a partir do versículo 17. Deuteronômio 17 aí, vamos lá. Então o Senhor me disse, falaram bem daquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Se você precisa de um versículo que define um profeta, está aí um bom versículo para você. O profeta do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? A mensagem, mas o seu ofício, não, ele é a voz de Deus. O pessoal tem um ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Naquela época a voz do profeta é a voz de Deus. Versículo 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Olha só. Importante, o profeta falou, é melhor obedecer, porque é palavra de Deus. Versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será bem-vindo no nosso meio. Nossa, que bênção esse profeta. Será morto. Isaac, eu tenho uma dúvida aí. O profeta que falar em nome de Deus, que não tenha sido enviado por Deus, a palavra, né? Mas e os que não são profetas? Encaixa aí? Encaixa. Encaixa também aqui, ó. Aqui ele está falando de um ofício específico, né? Mas toda pessoa que ousar, e pior ainda, porque como eles tinham uma seriedade muito grande com relação às funções, à cerimônia, se a pessoa quiser, agora eu virei profeta, você precisa se atentar para isso aqui, amiguinho. Você está já se apropriando de algo que não é verdade, e aí você vai falar, será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, olha só o objetivo, o critério aqui, ó. Como é que eu vou saber? É a pergunta aqui, ó. Como é que eu vou saber se é do Senhor ou não? Como é que eu vou saber se esse profeta é bom? Quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Isso acontecia no Antigo Testamento. Temos critérios para os profetas do Novo? Temos critérios. E esses critérios, mesmo que não tenhamos profetas hoje, nós temos pessoas falando em nome de Deus. Nós temos os pastores, nós temos os evangelistas, temos os pregadores.
E esses critérios devem também compor. Nós não estamos mais julgando profetas, mas estamos julgando homens que estão trazendo ensino, trazendo a palavra de Deus exposta, e esses homens também devem ser julgados. Vamos ver aqui, ó. Abre aí a sua Bíblia em 1 João 4. 1 João 4, 1. Amados, não creiam em qualquer espírito. Olha só, esse texto aqui vai se encaixar um pouco com o discernimento de espíritos. Nós vamos falar daqui a pouco. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. São poucos? São muitos. Fiquem espertos. Então, aqui espírito não é pombagira, cramunhão, não é essas coisas não. É o ensino, né? A pessoa que fala de coisas espirituais, né? Só o outro termo, não tem nada a ver. Esse aí é o tranca-rua. Pastor, caso assim, as profecias, nessa época, eram profecias de curto prazo, vamos dizer assim. Existiam profecias que ainda não se cumpriram, ainda tinha um tempo. Então, o escopo dessas profecias nós não temos. Para o que servia? Nós temos ali no livro de Atos, quando falou que foi para o consolo deles, que eles profetizaram. O que eles falaram? Não sei. Nós sabemos que muitas promessas de Deus nos consolam. Muitas promessas de coisas que vão acontecer no futuro nos consolam. E isso, de fato, para a igreja é um baita de um consolo. A igreja que é perseguida, por exemplo, você falar que a igreja vai receber uma coroa de glória e ela deve perseverar, nossa, dá um ânimo, dá um up no ânimo. Então, nós temos isso, podem ser coisas que vão acontecer. Olha, morte, por exemplo. Morte. Vou dar um exemplo clássico aqui. Os irmãos naquela época, como é que os irmãos daquela época lidavam com a morte? O judeu já tinha uma noção de ressurreição. Desde os patriarcas já havia uma noção de ressurreição, mas não era muito claro. Não havia noção de glorificação de corpo, como nós podemos ver lá em 1 Tessalonicenses. Nós sabemos, no final de 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Mas nós não tínhamos. E como é que a gente consolava os irmãos naquela época? Vai dar tudo certo. Meus peitos. Não. Tinha profetas para cumprir talvez trazendo essas mesmas palavras. Nosso corpo vai ser glorificado. Ele morreu em Cristo e um dia o corpo dele vai ser glorificado e um dia seremos arrebatados. Uma coisa é certa. O que esses homens falaram, nós vamos ver daqui a pouco, estava de acordo com a analogia da fé. Eu vou explicar o que é isso daqui a pouco. Mas a profecia que for, estava de acordo com a analogia da fé, a palavra de Deus, vamos dizer assim agora. Estava de acordo com a palavra. Nada do que eles disseram estava contrário ao que nós temos hoje. Nada. Mesmo porque eles tinham esse critério para analisar as profecias lá naquela época já. Mas não tinha o Novo Testamento, mas você tinha a analogia da fé que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, tá bom? Lemos 1 João, 1 Coríntios 14, 29, o versículo 29. Abriu aí, Maurício? Olha só que interessante, olha só a capacitação, a capacidade que o próprio Espírito Santo dava para os profetas julgar outros. Espera aí, amiguinho, o que você está falando aí não é de Deus. Opa, quem é você para me julgar?
eu sou profeta também. O Espírito Santo fala por mim. Naquela época eu podia ter esses embates aí. Quem é você para me julgar? Eu estou julgando. Porque, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros, fica caladinho, ouve aí, porque o cara está falando é sério aí. Não, tem que julgar. Tem que julgar. E aí nós vamos aprender em Romanos 12 o que é a analogia da fé. Tem que julgar baseado em quê? Na analogia da fé, na proporção da fé, como a maioria das traduções colocou. Romanos 12, 6. Eu já li esse texto com os irmãos hoje. Deixa eu ver aqui como é que está na NVI. Proporção da sua fé. Aqui também está a proporção da fé. Alguém tem alguma outra palavra para esse proporção? Medida. Não, a graça é a primeira parte. É a primeira parte do versículo. Padrão? Padrão é melhor, é uma palavra melhor. Está padrão aí? NVT? Almeida 21, eu gostei dessa tradução, padrão da fé. Resgata melhor a ideia aqui. Porque proporção da fé, ainda mais o que o pessoal diz hoje aí, não, o cara está cheio de fé, ele é forte. Se você não aconteceu na sua vida é porque você não teve fé. E faz uma bagunça, né? Eu profetizei, mas não aconteceu, você não teve isso, aquilo, porque você não teve fé. É uma maluquice total. Mas eu gostei dessa tradução, padrão da fé. E em grego, a palavra é analogia. Ali, se você for trazer para o brasileiro, para o português, segundo a analogia da fé. A analogia da fé é um conceito já vem ali dos primeiros crentes, na verdade fugiu a palavra, olha só. Dos pais apostólicos, dos pais da igreja. Mas ele ficou mais famoso na época da Reforma, com o Sola Escritura. Com o Sola Escritura ficou mais famoso a analogia da fé, que é esse padrão. Qual é o padrão da fé? É o conjunto doutrinário. Se você vai profetizar, profetize segundo o conjunto doutrinário que nós temos. Então parece que já havia naquela época, um consenso de doutrinas. Os profetas verdadeiros, eles não se contradizem. Já estavam formando doutrina. Não tinha, lembram-se, naquela época, aqui específico, não tinha o Novo Testamento, mas parece que já existia um consenso doutrinário, que respeitava, obviamente, o Antigo Testamento e o que já havia sido revelado por Jesus e pelos apóstolos. Então já havia essa analogia, esse padrão da fé. Não havia discrepâncias, uns negócios estranhos, assim, você está falando aí, Não. Já havia, a igreja estava amadurecendo nesse sentido. Então era um critério de julgamento? Era um critério de julgamento dos irmãos daquela época. A analogia da fé. Hoje nós utilizamos esse termo para quando vamos ensinar ou estudar hermenêutica, que é aquele princípio de que Bíblia se interpreta com Bíblia. Então, esse não é um princípio absoluto, tá? Senão você faz uma salada. Mas é um dos princípios básicos de hermenêutica, de compreensão bíblica, que Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Como é que você interpreta o Antigo Testamento? Agora eu tenho luz. Agora eu tenho luz, é uma luz fulgente do Novo Testamento. O Novo Testamento diz que o sentido de tal passagem no Antigo Testamento é essa. O pastor Nicolas está expondo aqui nas quartas-feiras o Salmo de Isaías, né, do servo sofredor. Eles olhavam para aquele... não sabiam que era Jesus. Eles não sabiam. Olhava. Como é que eu interpreto aquilo? Com ignorância?
Não. Agora eu sei que está falando de Jesus. É assim que se interpreta a Bíblia. Então essa é a analogia da fé. É Bíblia interpretando com Bíblia, tá bom? Não é um princípio absoluto. Tem momentos que você não vai fazer isso. Acha que fogo, que você pegar a palavra fogo, o pessoal adora, né? Pegar a palavra fogo e pronto, fogo é sinônimo de coisa boa. E aí você vai ver lá em Mateus, Jesus falando que os perversos, os ímpios serão lançados no fogo. O joio será lançado no fogo. É bom ou é ruim isso aí? Não é absoluto. Então, tomem cuidado. Mas é um princípio básico de interpretação bíblica, hermenêutica. Tá bom? Essa analogia da fé, ou proporção da fé. O padrão da fé, eu gostei dessa tradução. Padrão da fé. Agora abram a Bíblia aí, Efésios 2, 20 e Efésios 3. Efésios 2, 20. E aí na sequência a gente já lê Efésios 3. Por que que nós não temos mais profetas hoje em dia? Por que nós não temos mais? Porque os profetas, lembre o que eu falei para vocês, os profetas lançavam o quê? Doutrina. O que os profetas falavam, e aqui os profetas no Novo Testamento, eles lançavam doutrina. Era para a igreja seguir? Era para a igreja seguir. Eles eram julgados? Eram julgados. Existia ali um consenso sendo formado? Existia um consenso sendo formado. Então esses homens foram responsáveis por lançar os fundamentos doutrinários da igreja, os quais nós respeitamos hoje. Onde está escrito isso? Em Efésios 2:20. Olha só. Efésios 2:20. Bom, vamos ler o 19 aí para contextualizar. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Que edifício é esse? A igreja. Quem lançou os fundamentos doutrinários? Eu posso lançar fundamento doutrinário? Posso? Não posso. Porque quem lançou os fundamentos doutrinários? Os apóstolos e os profetas. Muita gente, quando olha aqui, fala de profetas, vai lembrar lá de Jonas, de Isaías, de Jeremias. Não, eram esses irmãos aqui, de 1 Coríntios 14. Eram esses irmãos aqui de Romanos 12. Estavam lá, formando doutrina. Formando doutrina. Outro texto aí, Efésios 3, 5. Olha só que interessante aqui, uma função precípua do profeta. Isso aqui é tremendo. O profeta, ele tinha capacidade de Deus para olhar para o Antigo Testamento, e esclarecer. O que era mistério no Antigo Testamento, hoje é revelado. Isso é mistério na Bíblia. Mistério é algo que ninguém entende? Não é. Mistério na Bíblia é algo que estava oculto de gerações passadas e foi revelado hoje. Foi revelado a nós. A nós, da nova aliança, foi revelado. Era mistério para Israel, mistério lá para os povos antigos, as gerações antigas. Hoje, não é mais. Por quê? Porque foi revelado, olha só. Versículo 5. Não, vamos ler aqui a partir do versículo 3, vai. Não, 2, desculpa, Maurício, sobe aí. Na minha estava dividido como parágrafo, sobe mais então. Vamos lá, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Uma nova dispensação aqui, ó. Está falando de um outro tempo. Não é mais lá o tempo da antiga aliança. É um outro tempo, é uma nova dispensação. As coisas estão esclarecendo. Vamos lá.
Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Opa, mistério é algo que ninguém sabe, que ninguém entende. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Olha só, agora, nessa nova dispensação, as coisas foram reveladas. Não foi revelado em outras gerações. E olha só, ele vai dar um exemplo de mistério. Lá no Antigo Testamento, o gentio, quem era o gentio? Quem não era judeu. E o gentio era povo de Deus? Não era povo de Deus. Olha só uma doutrina nova. Olha só um exemplo de coisas que estavam ocultas de gerações anteriores e agora, mediante Cristo, está tudo esclarecido. Agora é doutrina nova. O quê? A saber que os gentios são coerdeiros. Não é mais só judeu. Tem gentio também, são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é mistério na Bíblia, é coisa nova, é doutrina nova, que estava oculta de gerações passadas. Isso acabou, não tem mais. Olha só Judas 3. Judas versículo 3. Nós já sabemos que isso foi entregue, palavra do Senhor, doutrina nova foi entregue a quem? Aos pastores? Não. Foi entregue a quem? Aos apóstolos e profetas. Esses homens falavam palavra de Deus. E alguns escreveram palavra de Deus. Olha só. Judas 3, você está em 1 Coríntios 12 ainda? Judas, versículo 3, é um capítulo só. Vamos lá. Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Acabou. Essa ideia de uma vez por todas é porque acabou. Não tem mais. Está aqui, ó. A suficiência das Escrituras. Está aqui. Você quer ser salvo, quer viver de acordo com a vontade de Deus, você tem tudo neste livro. Você não precisa de revelação nenhuma, a não ser esta aqui, para viver de acordo com a vontade de Deus e ser plenamente salvo e feliz. Salvo e feliz. Você não precisa mais de revelação nova. O que vai acontecer na minha vida amanhã, o que vai acontecer hoje. Eu não sei, as pessoas se preocupam tanto com o amanhã, e o Senhor Jesus disse para a gente se preocupar com o hoje, porque basta cada dia o seu próprio mal. As pessoas estão com a cabeça tanto lá, eu quero saber o que vai acontecer, se vai ter isso, se não vai ter aquilo, se vai... Jesus olhou e falou, vocês, por mais ansiosos que estejam, vocês não conseguem alterar nada na vida de vocês. Então, se preocupa com hoje, porque basta cada dia o seu próprio mal, não traz as preocupações de amanhã para hoje. Então, esse afã de querer saber o futuro, isso não é nem cristão, não é nem próprio de crente. Por quê? Porque o crente deposita a sua confiança no Senhor. E o Senhor conduz os seus passos. Nossa, são 9h10. Não vou falar de discernimento de espíritos. Não vou falar. Alguém tem alguma dúvida? Não é hoje que vocês vão conhecer aí a Tranca-Rua, Pombagira, não vai, Legião, não vão saber. Não, o pessoal, os demônios territoriais, não vão saber. Claro, os irmãos já devem saber que
não tem nada a ver com isso, né? Não é discernimento de demônios. A Bíblia nem se preocupa com isso. Mas alguém tem alguma dúvida sobre o dom de profecia? Não? Que fique bem claro, hein, irmãos? Fique bem claro. Quando o pastor fala, quando o irmão fala, quando qualquer pessoa fala da palavra de Deus, ele não está agindo como profeta, está agindo como um crente. O crente deve ter na sua boca e no seu coração ricamente a palavra de Deus transbordando. Então isso não é ser profeta. Nós vimos aqui qual era a necessidade dos profetas, o que eles faziam e por que eles não existem mais. Porque já temos a palavra suficiente. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta dinâmica da sua igreja, do seu povo. Obrigado porque a sua palavra é clara, mostrando em claras linhas que esses homens foram úteis no passado. O Senhor moveu profetas para a edificação da sua igreja, para trazer doutrina nova, para falar a tua palavra. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado porque hoje nós temos a tua palavra revelada, completa, suficiente, baseada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar todo o nosso coração, toda a nossa vida, depositarmos toda a nossa confiança nas Escrituras e por ela vivermos. Nos abençoe agora no retorno para as nossas casas, nos proteja e nos edifique cada vez mais com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.